Fala galera, beleza? Alexandre Ferreira do canal Alexa Timia, tranquilo? Ó, a discussão aqui hoje é rápida, é simples e objetiva. Eu quero saber a sua opinião. Para você, o Pedro deve ou não deve ir para a seleção brasileira? Teve uma discussão calorosa, tá? Na Jovem Pan Esporte, e a galera lá tem a sua opinião, tá totalmente dividida. E eu quero saber de você, se o Pedro deve ou não deve ir para a seleção brasileira. Comenta no vídeo, só coloca ali embaixo, ó. Sim, o Pedro deve ir para a seleção brasileira. Não, o Pedro não deve ir para a seleção brasileira. Só isso. Sim ou não? Valeu? Curte o vídeo, acompanha o vídeo aí. A discussão é interessante, tem alguns pontos positivos e tem alguns pontos negativos. Eu conto com a sua colaboração pra gente, ó, enganjar esse vídeo. Valeu? Um abraço, galera. O Nilson César, ele trouxe a informação aqui no Bate Pronto de que o Tite pensa em dar chances para o Pedro na seleção brasileira. Ele quer um jogador, um atacante mais centralizado. Ele tem muitos atacantes de ponta. Isso é informação do Nilson César. E o Pedro, ele chega a 7 gols em 6 jogos. Nos últimos 6 jogos do Flamengo, o Pedro fez 7 gols. Foi um Flamengo avassalador hoje. Foram 3 gols em 17 minutos. Todos pelo lado direito. Né, senhor Bernardo? Lado do Rodinei. Ele sai do intervalo, ele tá machucado? Quem? O Pedro sai do intervalo. Não, saiu para ser poupado. Tem que poupar ele, entendeu? Eu trouxe Cebolinha. O Romário mata. Saiu. Não, mas ó. Não, para com isso, filha. Gente, tava peraí, 3-0, tem que poupar. Mas, olha como é que tá o ano. Mas olha só, você vai poupar o jogador que joga menos, é isso? Não que joga menos, olha só, mas os que são mais importantes. Não. Ele tirou Arrascaeta, ele tirou Everton Ribeiro. Não. Tem que tirar, Souza. O calendário tá muito apertado. Tipo que ele não tirou o Gabigol. Porque o Gabigol vai dar chilique pra cima dele. Porque ele não tinha feito gol. E o Gabigol sempre quer fazer um gol dele. Aí o Pedro, que não fazia gol, entrava no jogo, não fazia gol e ia pra reserva. O Gabigol saiu. Depois ele foi substituído. Eu acho que no jogo de hoje, 3-0 no primeiro tempo. É burrice você não poupar, gente. Olha o calendário, olha o ano que a gente tá tendo. Mas tem que poupar. Ó, você vai lá no número de jogos, você fala assim, ó, eu vou poupar o Pedro, porque o Pedro fez mais jogos esse ano, aí beleza. Mas você poupar o cara porque... Não pode. Bizarro. Mas o Pedro... Tô lembrando aqui, filha, é o Pizarro, o atacante. Esse jogou no Bayern de Munique titular, o Guerreiro era banco. Mas o Pedro Souza, ele hoje é titular do Flamengo, absoluto. Isso é informação, o Dorival Júnior não vai tirar Pedro e Gabigol. É a dupla de ataque, tá chegando o Cebolinha. O Pedro não vai sair. Nos últimos 8 jogos do Flamengo, o Pedro foi titular em 7. Dos últimos 8 jogos do Flamengo, o Pedro foi titular em 7. Então tem que ser poupado. Olha, o Flamengo tá lutando na Copa do Brasil, onde eu acho que é o favorito. Eu acho que é favorito ao título. Tá brigando na Libertadores, onde é um dos grandes favoritos. E o Brasileirão abriu 3-0 no primeiro tempo. Eu mesmo falei, tem que poupar. Vamp, tira os caras. Pergunta pro Vamp aqui, ó. Pedro, até um mês atrás, ninguém falava que o Pedro era titular. Aí eu tive uma conversa contigo aqui, nem sabia da escalação. Você lembra que a gente teve uma conversa? E o Vamp também. Eu falei, ele deveria ser titular. O Pedro, tem que botar o Pedro, porque o Gabigol não fica dentro da área, e o cara começou a fazer gol. Aí o cara fazendo gol e tira o outro, Vamp. Como é que o jogador fica? Então, é por isso que eu falo assim, Bressa, porque assim, o Pedro tá voltando a viver um grande momento, fazendo gol. Você pode machucar no treino, no alongamento. Mas ele jogou, Vamp. Você pode ficar de fora. Ele saiu no intervalo. Eu sei, é isso que eu tô falando. E fez 2, o cara pode buscar a artilharia. Começou o grande momento, pô, acabei de fazer 2 agora, vou voltar no segundo tempo, voltar mais 3. Tem isso, o atacante tem isso. Não é uma coisa de um volante que já tá com cartão amarelo. Outra bobagem quase que às vezes é uma coisa disso. Você tira um volante que tomou um amarelo. Aí você vai e bota o outro. Primeira jogada do outro, ele toma um também. Tem essas coisas, tem essas místicas mesmo na bola. Tem. Então, assim, eu tô falando pelo momento que o Pedro vive. Eu também. Esse homem de área pode ser, a depender do que o Pedro venha desenvolver nesses 3 meses. E o do Atlético de Madrid, o Matheus Cunha, se não estiver jogando lá e o Pedro estiver jogando aqui titular no Flamengo.
Vai o Pedro. Agora, vocês dois são dois caras... Tem que segurar o Gabigol, né? Porque ele não fez gol hoje, deu passe. Tem isso. E tem que a humildade de pensar no resultado final. Ele deu assistência, de novo. Deu um baita cruzamento pro gol do Everton Ribeiro. Mas teve oportunidades, né? Os jogadores passaram a bola pra ele, sobretudo no segundo tempo. Não, parece... Eu e o Bernardo, a gente estava até conversando, parece até que o time do Flamengo queria que ele fizesse o gol. Os caras tinham chance e tocavam pra ele. Ele já sabe como é que é. Parece que queriam, não pode ficar brabo que o Pedro tá fazendo e ele não. Agora, pra vocês dois, depois o Flávio também, o Bernardo, Pedro, tem chance pra Copa do Mundo, na opinião de vocês? Pra mim tem, se continuar nesse ritmo aí, 2, aí chega no segundo tempo hoje, volta mais 3. O Flamengo não é um time qualquer. Esse homem de área, o Tite quer. Aí você pega os homens de área que tem no futebol brasileiro. É o Pedro, nível de seleção, e você tem o Matheus Cunha que tá num banco lá, no Atlético de Madrid. Você fala assim, vou improvisar o Pombo, o Richard. Sabe que ele não é o 9. O Calvert-Lewin era o centroavante do time do Everton. Né? Há possibilidade, sim. Souza, tem chance em Copa do Mundo? Pedro, se eu sou o Tite, eu tenho o Matheus Cunha e Pedro, eu levo o Pedro. Sem sombra de dúvida. Eu nem pensava 2 vezes. Você acha o Pedro mais jogador que o Matheus Cunha? Muito mais jogador. Muito mais finalizador. Pedro, dificilmente você vai ver Pedro errando 2 gols consecutivos. É aquele cara que tem as oportunidades dele e bota pra dentro. Então eu nem pensaria 2 vezes. E o Tite não é bobo, né? Se o menino trouxe a informação, né? É porque o Tite não é bobo, sabe da qualidade do Pedro, né? E o Pedro, se não fosse a lesão de joelho que ele teve quando estava no Fluminense, já estaria jogando na seleção aí, com certeza. Agora, só pra concluir aqui essa parte que você falou que todo mundo queria dar, né, Bela? Eu não vi o jogo do Flamengo todo, dando bola pro Gabigol fazer o gol, porque tem isso, ganhou, vem ganhando, e o principal cara do time não começa a fazer gol, mesmo ele tendo oportunidade, você vê que a preocupação é essa. Eu passei isso no Corinthians, com o Marcelo Carioca, às vezes a gente fazia 3-0 no Pacaembu, saía com a vitória, e no Pacaembu tem umas LED, umas lâmpadas, ele tirava a chuteira, vinha quebrando tudo, irritado porque a gente tinha feito gol. Eu tinha bagagem de chegar nele e digo, meu irmão, ganha uma porra do jogo, 3-0, segunda daí a vitória pra todo mundo. Se não fez hoje, no próximo você faz. Você é o principal jogador do time e vai ficar de cara feia, todo mundo feliz, é o resultado final. Então tem que ter alguns que tem que estar de olho no Gabigol também, viu? Vamp, falando sobre essa situação, então, do Pedro, Flávio Prado. O Pedro, hoje, é o melhor centroavante que há no futebol brasileiro? Porque o Souza já falou, é melhor que o Matheus Cunha. Quem a gente teria? A gente teria o Gabigol, que já brigou por essa vaga. E não fez muito a cabeça do Tite. O próprio Vamp diz, ele não vai pra Copa. O Gabigol. O Pedro é o melhor centroavante do futebol brasileiro hoje? O Pedro ele foi o primeiro a ser chamado pelo Tite, né? Ele se contundiu. Foi uma lesão séria no joelho. Aí o Richarlison é convocado pela primeira vez para ser o substituto do Pedro. E depois o Fluminense o Flamengo não o liberou para ir para a Olimpíada, o Matheus Cunha foi e acabou jogando bem e cumprindo. É claro que uma coisa que eu aprendi muito é nunca duvidar de informação de nenhum profissional, porque ninguém inventa nada, você parte de alguma coisa. Mas eu imagino que o Matheus Cunha esteja na frente. E, além de jogar na Europa, foi testado pelo Tite várias vezes. E o Pedro, por N motivos, ele não conseguiu, né, ter espaço, persistir em convocação. Acho que do jeito que está, Matheus Cunha 2022 e Pedro, se seguir assim, 2026. Eu não creio que o Tite troque. Mas aí começa essa palhaçada de que o Matheus Cunha é melhor porque joga na Europa. Por que ele é melhor porque ele joga na Europa? Porque ele joga na Europa. Ele tem um nível de enfrentamento. Mas o nível do Pedro é melhor que o do Matheus Cunha. O Pedro finaliza melhor que o Matheus Cunha. O Pedro foi pra Europa, bateu e voltou. Não. Ele se lesionou também na Fiorentina. Sim, mas ele bateu e voltou. Agora, parece que a gente tá falando do Matheus Cunha como um cracaço do futebol europeu. Como um cara que brilhou em grandes clubes da Europa. Não, ele brilhou na seleção brasileira quando teve oportunidade. Ele respondeu. O Pedro não teve. Então dá pro Pedro. Você vai. Ele é reserva no Atlético de Madrid. Você não pode. Ele mal joga no Atlético de Madrid. Você não pode testar jogador em Copa do Mundo. E o Matheus Cunha está testado, respondeu, não sente a camisa da seleção. Então acho que dificilmente ele vai testar um jogador numa Copa do Mundo. Mas aí você falou, não, joga na Europa, Matheus Cunha está na frente. Mas esse, sem dúvida, isso é um item de... Flávio, eu posso garantir... Matheus Cunha é pro futebol europeu por enquanto, ele pode se tornar. E o Pedro? Mas o Pedro é no futebol brasileiro. Qual é, então? O futebol brasileiro, que está num nível muito inferior. Esse critério de Europa...
É um critério levado em conta pela comissão técnica. Mas deveria. Isso vale para jogador, só vale para jogador, vale para a comissão técnica. Porque a comissão técnica do Brasil nunca trabalhou na Europa, então não podia chegar. Não deveria, não deveria. Isso vale para jogador. Quer dizer que o jogador vive na Europa porque joga no campeonato espanhol e é banco. Eu tô no Atlético de Madrid. Você tá no Flamengo com o Chile, você é titular do Flamengo e o cara no banco do Atlético de Madrid. Qual é a opção de ir? Quem tiver no melhor momento? Quem joga mais? Qual é o teste que o Pedro teve em seleção? Então, para dirigir a brasileira, calma aí, gente. Claro que não. A gente vai entrar no ar aqui, na rede Jovem Pan. A gente entra agora na rede Jovem Pan News AM. Estamos aí na rádio também e agora no YouTube com esse debate, porque eu concordo com o Daronco, já começou a baixar o Daronco. Eu concordo com o Vamp. É uma palhaçada dizer que o Matheus Cunha é melhor que o Pedro porque ele joga na Europa. Ele mal joga no Atlético de Madrid. Não é porque ele joga não é porque ele joga na Europa, não. Mas é porque ele foi pra Europa e ficou. E o Pedro não aguentou. Mas o Pedro quis ir pro Flamengo. E os grandes campeonatos do mundo, o cara que joga é diferente. Jogar lá é outro mundo. Na Copa de 2002, que foi a última que a gente ganhou. É outro tempo do futebol. Faz só 20 anos. Só 20 anos. Faz 20 anos. Só 20 jogadores. Gente, o Tite chega à seleção brasileira porque faz um belo trabalho no Corinthians. E ele disse que sentiu na primeira Copa que ele disputou. Ele falou: eu tive dificuldade, eu senti. Ele falou. Ele sentiu mesmo, que ele levou tanto jogador machucado. Ele falou, mas ele falou que ele demorava para fazer a alteração. Ele falou que sentiu mesmo. Porque os treinadores da Europa também são muito melhores. Então bota treinador da Europa na seleção. Por que não? Provavelmente o próximo será. Provavelmente o próximo será. Gente, é uma palhaçada. Jogador que joga no Brasil, então não pode mais ser convocado para a seleção. O nível dele é diferente. Aqui é sobra. O craque, ele vai embora. O jogador de alto nível, ele vai embora rápido. Eu até concordo assim, que o Matheus Cunha vinha sendo convocado, vinha fazendo parte do trabalho, do envolvimento. O Tite ali tá na frente do Pedro, porque o Pedro ficou muito tempo no banco. Até a gente fez os cálculos aí, que a gente achava até que ele ficava muito no banco, não. Ele tem número de jogar, de entrar muito. Ele tem, nos últimos 6 jogos, 7 gols. Não, mas mesmo quando ele não jogava, ele jogava. Quando ele não jogava, ele jogava. Ele não fazia gol, então a gente não contava. Mas ele tinha 10 minutos ali. Não. Algum jogo, eventualmente. E lembrando também, para passar pro Bernardo, que o Pedro era o titular do Matheus Cunha na seleção olímpica. E ele não foi liberado pelo Flamengo. O titular da seleção que o Matheus Cunha apareceu era o Pedro. Isso. E era o Pedro brilhando na seleção brasileira. Cobra do Flamengo. Tá bom, ok, mas o Pedro era o titular do Matheus Cunha. Então era, mas não foi. E o Matheus Cunha jogou e resolveu. Jogaram na mesma seleção, o titular era o Pedro, o Matheus Cunha era o reserva. Aí perdeu. Meu amigo, a vida é feita de oportunidades. Mas eu não vejo, o Pedro não teve, o Matheus Cunha teve e correspondeu. Aí é injusto com o cara. Como o Pedro não teve? Ele correspondeu também. Não correspondeu. Nos jogos anteriores às Olimpíadas. Deixa eu perguntar, não adianta. Ele não foi para a Olimpíada. Na hora vão ver, não vai. Só isso aqui. Isso aqui é muito interessante, né? Tudo bem, a gente sabe que Premier League, Campeonato Espanhol, que parece que não, todo mundo fala que só o Campeonato Espanhol é tudo demais, velho. Vila Real, Valência, você pega Atlético de Bilbao, é duro o Campeonato Espanhol. Campeonato Alemão, tudo bem, aí tem as babas lá. O Campeonato Português, então, é uma babalhada que só Deus sabe. Aí você pega jogadores que na minha lista de 26, pensando pela cabeça do Tite, eu acho que o Pedro não tá. Não tá, é o Matheus Cunha. Aí vamos lá que esses 26 jogadores tá nesse nível todo, aí você pega, vamos supor que o Matheus Cunha continue 3 meses no banco até novembro, o Gabriel Jesus fique no banco, o Antony, se for vendido, não seja titular, o Rafinha vai brigar com o Dembélé, vai ser a titularidade, quer dizer, se a gente tiver ali 7, 8 jogadores que estão no banco na Europa, esse cara merece ser convocado porque joga na Europa, mas sem jogar. Vai bom a Copa do Mundo, porque enfrenta os caras, não tá enfrentando, tá no banco. Ô Vamp, você, de todos nós aqui, foi quem disputou Copa e ganhou. O trabalho de uma seleção, ele não é definido no mês final. O trabalho tá aí há quase 5 anos. Então existe um grupo que já conquistou. Ali entram, por exemplo, no caso do Vamp, Gilberto Silva e Kleberson, naquele vestibular. E isso em 2002. Isso. Você vai ganhando espaço. Você entendeu o que eu tô falando? Eu tô criando hipótese que jogadores da seleção, principalmente do meio campo pra frente, então vai começar a temporada agora, né? Que é uma semana, 2 semanas, começa os campeonatos Premier League, tudo. E aí
os atletas nossos não esteja jogando para novembro. Entendeu o que eu tô falando? Não esteja titular. Se tiver alguém, o Brasil chega com problema. Se tiver alguém voando no brasileiro... Atrapalha, não tô falando que atrapalha. Não tem que... Eu acho que atrapalha. Atrapalha o trabalho ou não do Tite para a Copa? Eu acho que atrapalha muito. Eu acho que sim. Agora vamos contextualizar no espaço e tempo essa história toda. Por exemplo, faz 20 anos, né? Metade daquela seleção brasileira jogava no Brasil. Aquela que você participou e conquistou o pentacampeonato. 20 anos antes, 1982, quantos brasileiros tinham na seleção, jogadores que atuavam fora do Brasil? 2. Falcão e Disseu. O Disseu jogava na Itália. Eu jogava agora na matéria do Renato Pemucho. Então, assim, mudou. Eu não acho que o Matheus Cunha seja melhor que o Pedro. É uma questão subjetiva. Você pode achar, pode discordar, tal, enfim. Eu acho que o Pedro é mais jogador que o Matheus Cunha. Agora, também acho e concordo com o Flávio que jogar na Europa faz muita diferença. Eu não vejo essa diferença. Porque são as ligas, Souza, são as ligas mais competitivas do futebol mundial. E o Souza jogou lá. O Souza jogou no Paris Saint-Germain. Eu não vejo essa diferença toda, não. Qual foi o último Mundial que pegou um time brasileiro e um time europeu e foi uma goleada? Foi assim... Mas o Brasil não ganha de europeu nenhum. Nas últimas Copas, ele ganhou aquele jogo assim, aqui. Não ganha. O Brasil perde sempre. 2006, 2010, 2014 e 2018 por europeus. E aí você pega o técnico da Bélgica, Roberto Martins, que é o técnico do segundo escalão do futebol europeu. A Itália foi... Normalmente os treinadores das seleções são o segundo escalão, né? São o segundo escalão. Segundo e terceiro escalão. Na Argentina isso acontece também, né? Por exemplo, eu não sei se é verdade, por exemplo, saiu ontem, eu tava lendo, que o Paris Saint-Germain tentou trocar o Neymar pelo Bernardo Silva. O Pepe Guardiola já falou tentou, mentira, né? Então vai vir especulações pra caramba de um monte de coisa. A temporada começa, eu acho muito da relação do Tite, por exemplo, o Daniel Alves, se não tiver jogando competição nenhuma, eu acho que esse não vai. Ele tem que estar em algum clube jogando. Foi o que aconteceu com o Luizão na Copa de 2002. Filipão Júlio César também. Isso é verdade. Júlio César, goleiro, foi Júlio César, foi jogador de 2014. Foi jogar no Toronto e o Luizão foi jogar no